Bem, nós temos uma crise graúda pela frente. Uma crise quase na mesma proporção, ou talvez maior do que 2008. E por que isso? Você tem todo um sistema de definição de ativos no mundo inteiro que acaba regulando o mercado financeiro, impactando operações de crédito, impactando situação de empresas. Então, digamos o seguinte, eu tenho aqui comprados e vendidos num determinado mercado. O comprado paga 100, esperando que o preço vá para 120. Se o preço cai para 80, ele é obrigado a pagar a diferença, os 80. E vice-versa. Então, quando você tem grandes desequilíbrios de preços, os comprados ou os vendidos, dependendo da oscilação, ficam sem recursos para aportar no sistema. Isso cria um caos generalizado. Além disso, nós temos aí todo um sistema de taxa de juros nos últimos anos em níveis muito baixos. Em cima desse patamar de taxa de juros, empresas soltam títulos no mercado para se capitalizar. Desde títulos para captação de recursos até títulos de crédito. Quando tem esses picos nos mercados futuros, imediatamente o preço desses títulos aumenta, ou seja, cai, despenca, e com isso aumenta o custo das empresas. Então você tem inadimplências. Quando você tem uma crise dessa proporção, em que você pega também a questão do coronavírus, a questão das viagens e tudo, você tem uma paralisação que não houve em 2008. 2008 era uma crise fundamentalmente financeira, profunda e tudo, mas era uma crise financeira. Hoje você tem uma crise acoplada a essa questão da coronavírus que afeta todo o universo de eventos, de viagens, daí deixando muitos setores desassistidos. E daí você tem um efeito cascata. Então, companhias de aviação, companhias de navegação, a parte do turismo, a parte dos eventos empresariais e também a parte dos fornecedores. Então, se cai a produção na China por conta disso, de um lado você tem aqui empresas que adquirem componentes de fornecedores chineses que não vão receber, de outro lado você tem todo um mercado de empresas que recebem veículos e outros produtos chineses para vender que não vão ter mais. Então é todo um efeito em cadeia que acaba entrando em todos os poros aí da economia. E mais um fator adicional, que é essa questão do preço do petróleo. Aliás, vocês veem, hoje a Petrobras caiu 20%, por quê? Porque o preço do petróleo caiu 30%. Veio de 60% para 40%. Lá atrás, nós tivemos a crise de 2014, que o preço caiu de 100, chegou até a 10, depois voltou um pouquinho. Todo aquele prejuízo da Petrobras foi atribuído à corrupção, para você ver o nível de manipulação que ocorre com as informações. E esse nível de manipulação é importante para a gente entender qual que vai ser o plano de voo do Paulo Guedes. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês que está correndo por aí, com as previsões dos craques aí em relação à economia. Dê um desconto na parte um pouco, digamos aí, de proselitismo do vídeo, mas se fixe nas previsões feitas aí por analistas. Veja bem, esse negócio da previsão é um jogo político desonesto, academicamente desonesto, intelectualmente desonesto, que é quando você tem grandes momentos de indagação e de caos, se apresenta uma solução falsa. Lembra muito aí essa questão do sujeito que está condenado aí, que pega um curandeiro, que faz uma reza aí e acha que vai sarar o sujeito. É igualzinho, o movimento é o mesmo. O mercado ele usa muito disso, porque o mercado ele trabalha muito com expectativa. Se você for ver historicamente, o mercado recorre à astrologia, recorre a macumbeiros, no melhor sentido, em macumbeiros, recorre a todo tipo de magia, assim, porque mexe com expectativa, é a cabeça da pessoa. E essa cabeça é manipulação. Então, quando eles diziam lá atrás, não, se fizer a reforma da Previdência, vai explodir a economia. Se não fizer, acaba a economia. Vamos ver algumas dessas previsões nesse vídeo aí, que envolvendo inclusive o Paulo Guedes. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. O Brasil vai crescer 4% ao ano com Bolsonaro, era o que dizia o apresentador da Globo News. O governo não fizer
O governo Bolsonaro não fizer mais nada, não avançar absolutamente nada nas reformas, o Brasil cresce 2% no ano que vem. Se aprovar uma reforma da Previdência minimamente decente, cresce 4%. Se além disso aprovar uma boa reforma tributária, uma reforma administrativa, uma redução de burocracias, pode crescer muito mais. Parece loucura, mas não é. Era apenas uma análise econômica de péssima qualidade, de um torcedor apaixonado, com alta carga ideológica, sem nenhum rigor técnico. Na quarta posição, vem esse clássico do site antagonista. No auge do debate sobre o impeachment de Dilma, ele soltou essa promessa falsa de que o PIB dobraria caso ela saísse. Reportagem reproduzida pela revista de economia do Grupo Abril, dizendo que o dólar estaria a R$ 3 agora. Dispensa qualquer comentário. Se você sinalizar essa reforma da Previdência, o Brasil de julho para frente já começa a crescer a 3 e pouco. E em relação a gerar emprego e renda, o Ministério também desenhou estimativa de que sem a reforma previdenciária o desemprego dispara para 15,1%. Com a reforma o desemprego já cai para 8%. E tendo esses dados em mente, ministro, eu gostaria de perguntar para Vossa Excelência em quanto tempo esses impactos positivos na economia brasileira vão começar a ser sentidos a partir do momento que nós aprovemos uma reforma com 1 trilhão. Deputado Kim perguntou em quanto tempo, ele analisou todas as trajetórias possíveis, são essas mesmo, quer dizer, esse trabalho é da nossa secretaria, é isso mesmo, quer dizer, são 3 cenários possíveis. Sem reforma, nós estamos indo para o abismo fiscal. Se você fizer uma reforma forte, ela já bota o Brasil para crescer, porque vão disparar, os investimentos vão ser disparados. Em quanto tempo? Imediatamente começam os investimentos. Porque o que está acontecendo? Hoje está tudo bloqueado e represado, esperando se nós vamos fazer ou não um horizonte de 10, 15, 20 anos. E justamente bolsa, dólar, isso tudo na verdade é antecipação, eles ficam ali antecipando, vai ter ou não vai ter, vai ter ou não vai ter. E os investimentos de verdade, que é o que interessa, porque a bolsa é só um sinalizador de futuro, o que interessa mesmo, os investimentos de verdade estão esperando clarear esse horizonte para eles serem disparados. E tem muita coisa vindo para oil and gas, para óleo e... Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5... Bom, ali depois entram várias manchetes mostrando que todas essas previsões furaram: infraestrutura, saneamento, os leilões do pré-sal. Essa embromation, se os liberais quisessem pegar no campo oposto as embromations, iam pegar facilmente naquele período quando começa uma crise lá atrás, lá em 2014, 2015, inclusive em função de queda de preços de commodities, o Guido Mantega todo mês, né, todo mês dava uma desoneração para um determinado setor, ia ampliando uma desoneração e fazia uma previsão otimista. É a questão do pai de santo mesmo. Com todo respeito ao pai de santo, que é mais sério. Então, não acontecia nada no mês seguinte. Veja bem, na época, essas desonerações eram para setores específicos, que estavam disputando, que estavam sufocados pela competição externa com a apreciação do câmbio. Era um ou outro setor. Daí foi ampliando da forma mais irresponsável possível. Então, digamos, esse embromeixo faz parte desse repertório de um país complicado, porque você não tem uma opinião pública, através da mídia, que faça um contraponto adequado. Lá atrás você tinha uma baita crítica que podia ser feita à própria Dilma e o Guido, a imprensa ficava na discussão ideológica, aí nas denúncias, nos factoides, e você vê que é interessante, essa queda de preço da Petrobras, o efeito externo lá, terrível. Né? Então nós temos uma crise graúda pela frente. Como que o Paulo Guedes atua? Vamos pegar primeiro Mansueto de Almeida. Mansueto é um radical aí do serviço público que ajudou a criar a lei do teto. E a lei do teto, segundo ele, se segurar a despesa, cavalo do inglês, se segurar, daí o empresário acredita no Brasil e volta a investir. Os empresários investem em cima de um conjunto muito mais amplo de fatores do que o que esses cabeças de planilha acreditam. Ele investe quando ele vê perspectiva de melhoria do consumo, da demanda. Ele investe quando ele percebe que as medidas tomadas são medidas de consenso e amanhã se não vai ter uma reviravolta política.
eles investem quando eles acham que a paz social está assegurada, que é tudo o oposto do que esses sujeitos fizeram aí. Né? Porque a visão do Paulo Guedes é especificamente mercado e os ganhos imediatos. Vamos fazer uma privatização. Pega a Petrobras aí. Quando você pega o setor petrolífero, o setor de maior risco é a questão da prospecção, porque os preços podem despencar. É por isso que você tem trabalho integrado de todas as grandes petrolíferas aí, entre distribuição, entre a questão do posto na ponta, entre a questão do transporte, porque tudo isso, quando você tem aqui a exploração de petróleo começa a dar prejuízo, você se equilibra. Esse pessoal quebrou a perna da Petrobras para fazer negócios. Para fazer negócio. E agora o que diz o Paulo Guedes? Como que deveria ser enfrentada essa crise? Essa crise, o ponto central é assim, efeitos sobre a atividade econômica. É o ponto central, efeitos sobre a atividade econômica. Porque caindo a atividade econômica, aumenta aí o número de desempregados, de desalentados, você não tem mais redes de segurança, porque a Bolsa Família, eles estão acabando com Bolsa Família e tudo. Então, um aumento da miséria que ocorre, esse aumento da miséria leva ao aumento de conflitos. Por outro lado, a queda de demanda transforma empresas em inadimplentes. Ficando inadimplente, você tem as cadeias produtivas que são afetadas. Então, o enfrentamento dessas crises exige uma baita perícia. Uma baita perícia. Exige se identificar claramente quais são os pontos de estrangulamento da economia, atuando setorialmente. Significa você ter familiaridade com as associações empresariais em todos os cantos para identificar as maneiras de você atuar sobre setores que estão mais penalizados. Implica em você utilizar o poder de fogo dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa e BNDES, da maneira mais adequada possível. Implica no Banco Central, isso aí é fazenda, implica o Banco Central estar empenhado em reduzir nível de inadimplência. De que maneira? Obrigando os bancos, ou colocando Caixa e Banco do Brasil a reduzir taxa de juros. Você tem hoje uma inadimplência generalizada na economia por conta do oportunismo dos bancos na crise de 2015, de jogar as taxas de juros lá em cima, 15%, 20% ao mês. Então, o que tem de empresário que perdeu tudo naquele período para poder pagar essas contas aí não está no gibi. Então, você tem que romper com esse negócio da inadimplência. Mas você só consegue isso com o Banco Central atuante e com os bancos públicos saindo na frente. Daí você tem que ter gasto público. Quando você começa a cortar a despesa pública, você tem um impacto direto no nível de atividade, que é o que está ocorrendo hoje. Então tem que ter aumento da despesa pública com discernimento. Só que o que acontece com essa maluquice ideológica? Maluquice ideológica que o país foi jogado aí desde 2016, aliás, desde Joaquim Levy, especialmente com o governo Temer agora e com o governo Bolsonaro, Paulo Guedes. Você não pode usar bancos públicos porque não é de bom tom. Nós somos contra a empresa estatal. Não posso flexibilizar, gastar os gastos públicos, que seriam fundamentais para recuperar a economia e recuperar a arrecadação fiscal, porque eu coloquei que tem que segurar o fôlego até o fim, porque daí vem o céu. Vem o céu ser morto indo para o céu. Então, todos esses pontos aqui são amarrados, primeiro, a esse comportamento ideológico primário do Paulo Guedes e equipe, total desconhecimento da equipe econômica, de como que funciona a economia real, não tem interlocução com a economia real, e mais que isso, essa equipe econômica não tem a menor noção sobre como atuar na área pública. Eles desmancham aqui um fundo sem saber o desdobramento lá na frente. Não tem a menor noção sobre como encaminhar para a pilada. O que tem noção, que é o Mansueto de Almeida, não tem a menor noção de economia. Eu falei, ontem ele soltou uma entrevista dizendo que o Brasil não pode crescer só 1%, apavorado. Eu entrei em pânico. Porque, digamos, a fé que ele colocava na lei do teto só tinha duas explicações. A primeira é o seguinte, era malícia, manipulação da crença popular para poder aprovar reformas. Segundo, ele acreditava no que ele estava dizendo. Com esse pânico dele, ele acreditava no que estava dizendo. Meu Deus do céu, em pleno 2020, toda a história econômica do Brasil moderno, aí desde os anos 50 para cá, você pode ter nuances aí sobre política econômica, um pouco mais liberal aqui, um pouco mais intervencionista aqui, mas você não tem mais dúvidas sobre os instrumentos
para revitalizar a economia. Então, se eu tenho as famílias aí endividadas, queda de renda, se eu tenho comércio exterior com complicações caindo, e agora vai cair mais ainda aí por conta de queda de preços de commodities e queda das exportações industrializadas, eu tenho que ir para o setor público. Ir para o setor público com discernimento. Ou seja, eu tenho que ir agora investir em saneamento, mas eu tenho que ter conhecimento na ponta. A gente estava apostando nesse Tarcísio, ministro da Infraestrutura. Nos últimos dias ele entrou naquele festival de baboseiras, de declarações bobas da equipe Bolsonaro. É impressionante. Hoje eu estava vendo esse ministro Luiz Ramos aí, que é o que estava parecendo mais racional. Daí saiu um Twitter do Calucho falando... Não, e o que se dizia? Que ele estava ajudando a nova ministra, secretária da Cultura, a botar um negócio menos ideológico. Daí sai um Twitter do Calucho dizendo que ele era um traidor. Imediatamente ele vai para as redes sociais dizendo que a cultura tem que ser a favor das maiorias, endossando todo aquele discurso anacrônico. Ou seja, é uma equipe de governo à altura do Jair Bolsonaro. E daí nós entramos no ponto final. Quer dizer, para você enfrentar a crise, você tem que ter uma estratégia muito clara de como atuar e tem que ter principalmente a figura do presidente da República como grande articulador. É ele que vai tentar comover a opinião pública, criar um movimento de somar em favor do país. O que é o presidente nosso? É uma piada, é uma piada. Então nós vamos ter nos próximos dias aí momentos de tensão. Vai ficar cada vez mais claro, a cada dia que passa, a absoluta incapacidade de Bolsonaro e Paulo Guedes de enfrentar marolinhas, quanto mais um tsunami que está vendo por aí.